No vídeo de hoje, algumas informações sobre o primeiro rei do reino dividido de Israel, o reino do norte, os pecados, a preocupação e as inovações de Jeroboão, o contexto histórico, o lugar de adoração, o sacerdócio e as datas das festas. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. As histórias dos reis de Israel estão cheias de citações dos pecados de Jeroboão. A maldade dele se tornou ponto de referência para julgar os seus sucessores. Os registros nos 2 livros dos reis comentam que outros andaram, seguiram, aderiram e não se apartaram dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Agora, quase 3.000 anos depois do reinado deste rei, ainda podemos e devemos aprender lições importantes dos seus erros. Salomão, terceiro rei de Judá, pecou tanto contra Deus que o Senhor decidiu tirar a maior parte do reino das mãos dos descendentes dele. Após a morte deste filho de Davi, o reino se dividiu em 2 partes. A parte do sul, conhecida como Judá, ficou sob o domínio dos descendentes de Davi. A maior parte, composta das 10 tribos do norte, foi dada por Deus a Jeroboão, filho de Nebate, um efraimita já provado como administrador hábil. Jeroboão tinha tudo o que precisava para ser muito bem-sucedido. Quando Deus mandou o profeta Aías falar com Jeroboão sobre o plano divino de lhe entregar as 10 tribos de Israel, ele prometeu a permanência da família de Jeroboão no trono se este fosse fiel ao Senhor. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. 1 Reis 11:38. Que promessa! Que oportunidade para estabelecer sua dinastia em Israel! Mas houve uma condição: se ouvir as ordens, andar no caminho, fizer o que é reto e guardar os mandamentos de Deus, a dinastia dele seria estabelecida. Esta condição de obediência foi o problema de Jeroboão. Vamos examinar a história de Jeroboão para aprender como evitar os pecados que levaram ao fracasso da dinastia dele. Apesar da promessa de Deus, Jeroboão sentiu-se inseguro como rei de Israel. Ele se preocupou especialmente com a influência dos irmãos em Judá. Se os israelitas voltassem a Jerusalém para comemorar as festas anuais, como Deus mandou na lei dada a Moisés, eles poderiam rejeitar Jeroboão. Os sacerdotes lá em Jerusalém iam comentar sobre o templo que foi projetado pelo avô e construído pelo pai do rei de Judá. Assim pensou Jeroboão, o povo consideraria Roboão o rei legítimo e voltaria para Judá. Eles poderiam até assassinar o rei de Israel. A falta de fé de Jeroboão o levou a cometer uma série de pecados. Na leitura de 1 Reis 12, do 25 ao 33, encontramos 4 inovações que o rei de Israel introduziu sem a autorização divina. Os símbolos da religião dos israelitas. A adoração verdadeira envolvia a Arca da Aliança, o altar dos holocaustos, o Templo de Jerusalém, etc. A religião inovadora de Jeroboão tinha outros símbolos, bezerros de ouro e altares em Dan e Betel. Ele tinha um certo apoio histórico, pois o primeiro sumo sacerdote de Israel havia feito um bezerro de ouro, Êxodo 32, do 1 ao 29. Precedente histórica, sem a aprovação divina, não serve para guiar o nosso caminho. O lugar da adoração.
Quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, Deus falou que designaria um lugar exclusivo para determinadas comemorações e sacrifícios. Deuteronômio 12, do 1 ao 14. Jerusalém foi o lugar que o Senhor escolheu, e ali Salomão construiu o templo, mas Jeroboão tinha alguma base histórica na escolha de outros lugares, especialmente Betel. A própria palavra significa casa de Deus, pois foi ali que Jacó encontrou Deus, Gênesis 28, do 10 ao 22. 2 gerações antes, o próprio Abraão sacrificou ao Senhor perto de Betel, Gênesis 12 e 8. O fato de Deus ter aceito uma coisa numa época não é prova de que ele aceitará a mesma coisa numa outra época. Sacerdócio. A lei dada por meio de Moisés foi clara. Os sacerdotes de Israel seriam levitas. Jeroboão não respeitou esta limitação e ordenou pessoas de outras tribos como sacerdotes. Quem tivesse dinheiro para fazer os sacrifícios que o rei pediu poderia ser sacerdote. Quando Deus dá qualificações para posições de serviço no reino dele, devemos respeitar todas as condições por ele impostas. Apesar de tais orientações na palavra, quantos homens hoje continuam agindo como pastores, mesmo não tendo todas as qualificações que Deus exige deles? Quem tiver dinheiro para pagar mensalidade de algum curso de teologia se torna pastor, ignorando e desrespeitando as qualificações bíblicas, 1 de Timóteo 3, do 1 ao 7 e Tito 1, do 5 ao 9. As datas das festas. Deus ordenou algumas festas especiais, inclusive a festa dos tabernáculos, que foi comemorada no 7º mês do calendário judaico. Jeroboão escolheu o 8º mês para a festa inventada por ele. Nosso serviço deve ser feito para agradar a Deus, nunca colocando a nossa vontade acima da palavra dele. Observemos algumas lições importantes dessa história de Jeroboão. Primeira, quando Deus fala, devemos ouvir. Ele não precisa falar 5 vezes. Uma vez na palavra dele basta. Se Jeroboão tivesse respeitado a lei já revelada, poderia ter evitado muito sofrimento. Provérbios 16 e 20, 19 e 16. Segunda lição. Nunca devemos introduzir doutrinas ou práticas na igreja sem a autorização da palavra de Deus. Colossenses 13, 17, 2 de João 9. Terceira lição. Devemos rejeitar qualquer pastor que não tenha todas as qualificações reveladas pelo Espírito Santo em 1 de Timóteo 3, do 1 ao 7 e Tito 1, do 5 ao 9. Pastores não qualificados devem obedecer a Deus e renunciar às suas posições. Quarta lição. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Por um lado, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, 1. Quinta lição. Devemos ouvir aquele que nos corrige, ao invés de nos preocupar com as nossas defesas e justificativas. Provérbios 15, 5, 31, 32, 19 e 27, 27 e 5. Se Jeroboão tivesse ouvido Abias, 500.000 homens poderiam ter sobrevivido naquele dia. Sexta lição. Devemos abandonar o erro e buscar um lugar para servir ao Senhor conforme a vontade dele. Quando Jeroboão conduziu Israel ao pecado, os servos do Senhor deixaram o país e foram para Judá. Quando igrejas hoje se desviam da palavra de Deus e recusam se arrepender, somos obrigados a sair delas e procurar outras pessoas que respeitam a palavra de Deus. 2 Coríntios 6, 14, 7 e 1. Os pecados de Jeroboão levaram Israel à destruição, pois Deus se afastou deste povo rebelde. 2 Reis 17, do 21 ao 23. Vamos evitar os erros deste rei rebelde. Por Dennis Allen.
Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.